da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que vocês possam ter essa alegria um dia. Que vocês possam ter, que você possa ter essa alegria um dia. Vale tudo. Compensa tudo. Não é mesmo, pai Antônio? Não é mesmo, mãe Luzia? Eu posso até dizer, para mim é até mais ainda. Claro, para vocês é ótimo, mas não vão ficar brigando aqui quem é mais, quem é menos, né? Cada um vive do seu jeito essa beleza que Deus está nos concedendo. Por que não você ter um filho padre? Por que não? Provavelmente o Antônio queria, mas não podia imaginar que tivesse. Não é verdade? Talvez até bateu lá no coração. Não, mas eu não sou digno. É mais fácil ter um filho militar. Mas, padre, eu não sou digno. Toda mãe sonha coisas grandes para o seu filho, não é verdade, Luzia? Mas provavelmente ela diz, mas de onde poderá vir a mim essa dignidade de um filho meu, o meu primogênito, ser padre? E hoje é. Por que você não pode ter a alegria que o Antônio e a Luzia estão tendo? Por que você não pode? Eu tenho a certeza que a grande convocação do Senhor para você é esta. Meu pai e minha mãe também, eles não imaginavam que pudessem ser pais de um padre. Ainda mais porque para nós estava muito longínquo por toda a dificuldade que nós vivíamos, por toda a pobreza, por todo o isolamento. Eles não eram capazes de imaginar, e foram. E eu quero repetir, por que você não pode ser o pai, a mãe de um padre? Eu digo a você, seja generoso, seja generosa. Às vezes o pai e a mãe faz tantos cálculos a respeito dos próprios filhos, né? Querem tanto se realizar nos filhos, que eles pretendem que seja isso, que seja aquilo. Talvez você tenha medo de que Deus roube o seu filho. Talvez você tenha medo que Deus roube a sua filha para uma vida consagrada. Mas deixa eu dizer, Deus não rouba não. Ao contrário, eu posso dizer isso por mim. A gente que vem para ser padre acaba amando o pai e a mãe muito mais, e acaba podendo fazer pelo pai e pela mãe muito mais do que os nossos irmãos, que estão próximos, que continuam juntos, que ficam em casa, que dão a eles netos, que dão a eles alegrias de avós. Mas a gente pode dar aos nossos pais uma coisa única, e deixa eu dizer, o nosso amor é diferente. O Wagner não passou por isso, eu passei. Você imagina, eu fiquei 7 anos no seminário sem ir à minha casa. 7 anos. Não é mole. Mas interessante, o amor não diminuiu, foi aumentando. A cada ano que passava, a cada mês que passava, a cada dia que passava, o amor não ia diminuindo. Pelo contrário, ele ia criando raízes. E eu posso dizer sem medo nenhum, eu amei e amo os meus pais, que hoje estão no céu, mais do que os meus irmãos. Eu repito, sem medo nenhum. Eu sei que eles são bons filhos, melhores do que eu. Mas amor é diferente. E eu posso dizer, eu amei meu pai, eu amei minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha mãe que estão nos céus, mais do que o meu irmão, mais do que as minhas 4 irmãs. Embora
durante muito tempo, um amor distante. Também, se eles estivessem presentes, eu estaria aqui, eles estariam como os meus irmãos estão lá em São Paulo. Mas a distância não quebra isso. Eu quero dizer a você, não tenha medo de dar a Deus um filho. Não tenha medo de dar a Deus uma filha. Não tenha medo. Você não perde, você ganha. Digo mais, seja família cristã. E ser família cristã não é ser família especial, não. Eu gosto de dizer a respeito da minha, que teve grandes problemas, grandes dificuldades. Parecemos muita pobreza, parecemos muita doença. Meu pai era muito forte, muito forte. Papai tinha 1,90 m, ele magro, tinha 100 quilos. Foi pedreiro a vida inteira. Mas mamãe foi doente, muito doente, quase que a vida inteira, experimentada no sofrimento. Durante um longo tempo ela sofreu tuberculose, e naquele tempo era muito difícil. Com isso também aumentou a nossa dificuldade, aumentou a nossa pobreza. O dinheiro era sempre curto. Eu gosto sempre de dizer, né, igualzinho a música do Padre Zezinho, faltava tudo, mas a gente nem ligava por aquilo que a gente vivia em casa. Até parece que os problemas nos uniam mais. Parece até que as dificuldades nos faziam mais unidos, mais um. Eu tive uma família cristã, mas eu sou obrigado a dizer a vocês, eu não tive uma família praticante, não tive. Eu conto sempre que até a minha ida para o seminário, meu pai não ia à igreja, não ia à missa. Eu conto também que na minha primeira comunhão ele não foi. E eu não estranhei. Não estranhei. Minha mãe foi sim, mas meu pai não. Eu não estranhei porque ele não ia à missa, ele não ia à igreja. Por que ele iria à minha primeira comunhão? Claro, como todo filho quer. Até mesmo que o pai e a mãe vá à festinha na escola. Eu também quereria que o meu pai fosse, mas não estranhei. Por quê? Porque ele não ia. Mesmo mamãe não era frequente, mamãe não era de ir à missa todos os domingos, naquele tempo, não era. Foi só depois de eu ter ido para o seminário que tudo mudou. Eu conto e eu gosto de repetir, que no dia que eu fui para o seminário, e meu pai foi comigo, ele me levou, era um sábado, dia 3 de setembro de 1949, e nesse ano completou 50 anos disso. Fizemos uma viagem longuíssima de São Paulo até Lavrinhas, de trem naquele tempo. Saímos de São Paulo 5 horas, 5h30 da manhã, vamos chegar 2h30 da tarde em Lavrinhas. Mas no dia seguinte, que era domingo, houve a primeira missa, como era costume no seminário. Papai não pôde comungar, porque há muito tempo ele não se confessava e não ia à igreja. Mas havia um costume bonito no seminário, que aos domingos, além dessa primeira missa, havia uma segunda missa, cantada, solene. E entre uma missa e outra eu não vi. Mas meu pai foi ao confessionário e fez uma boa confissão. Eu tive a maior surpresa quando papai entrou na fila da comunhão e comungou. A gente foi a primeira de não mais ele deixar de comungar. Daí para frente papai começou a ir à missa todos os domingos. Ele era o que arrastava o pessoal em casa. A minha própria mãe voltou a frequentar assiduamente a missa e a igreja. Ela não frequentava também por causa de saúde. A nossa casa era lá embaixo, a igreja lá em cima, no alto do morro. Mas mamãe também começou a frequentar assiduamente, porque meu pai ia. E meu irmão e as minhas irmãs entraram na mesma escola, na mesma fileira, porque em casa era assim. Era para ir à missa, era para ir à missa. Meu pai ia e naturalmente os filhos iam também e tinham que ir também. Ele não ficava obrigando, mas já era coisa de casa. Era coisa de casa, ele nem precisava ficar insistindo muito não. Quando as minhas irmãs cresceram
E por isso tinha festinha no sábado, começaram a namorar. No domingo cedo, era chamar um por um. Meu pai não insistia não, ele se arrumava, saía de casa e rumava morro acima para chegar à igreja. E é claro, minhas irmãs, meu irmão, a minha própria mãe, às vezes carregando uma, duas pelas mãos, lá iam atrás, porque meu pai tinha ido. Que beleza! Nisso também se realizou uma coisa linda, que vai ser lindo para vocês. Tem sido e vai ser lindo, mas pode ser lindo para cada um de vocês. Quando alguém de nós sai de casa para consagrar-se a Deus, Jesus vem e toma o lugar da gente. E como tomou na minha casa, e como tomou o meu lugar da minha casa. Gente, tudo mudou. Pobres nós continuamos, as dificuldades continuaram, os problemas continuaram, os reveses de saúde continuaram. Então assim que papai, forte como lhes contei, um homem de 90 metros, com 100 quilos, não, 1,90 m, exagero, né? Um homem de 1,90 m, não sou pescador, só pecador. Um homem de 1,90 m, com 100 quilos, estando magro, mas que morre aos 64 anos. Eu já completei 63. Papai não completou 64 anos. Ele faleceu em junho, ele completaria 64 em setembro. Por problema do coração, porque quando menino e jovem, ele trabalhava na mata com meu avô, que fazia um trabalho muito duro, de arrendar uma mata, de derrubar toda a madeira daquela mata, vender a madeira ou para serraria, ou para ser queimada em padaria, em estrada de ferro, como era costume na época. E claro, enfrentando esse trabalho duro na mata, papai com 9 anos, já estava trabalhando com meu pai, com meu avô, com 9 anos. Ele subia naquelas carroças que carregavam aquelas toras de madeira, e ele conduzia os cavalos para levar aquela madeira à beira do rio, porque naquele tempo o único jeito de fazer com que a madeira chegasse ao seu destino era através do rio, balsas feitas no rio. E com isso, com as picadas daqueles mosquitos da mata, papai teve 3, 4, 5 maleitas, malária, né? Que abalou o coração dele, e com 63 para 64 anos, papai faleceu. Então os problemas continuaram, mas a minha casa tornou-se realmente casa de Deus. Faltava tudo, mas a gente não ligava, porque havia Deus na minha casa, porque havia amor entre meus pais, havia amor entre meus pais e nós. Você não imagina como nós formamos uma família bem alicerçada. Interessante, com frequência, depois que morre o pai, por exemplo, a família se desagrega. Mais ainda quando morre a mãe, até a morte da mãe, a família está unida, todos vêm ali para a casa da mãe, ela acaba sendo o polo que atrai. Na minha casa foi diferente, graças a Deus. Mamãe faleceu faz bastante tempo, foi nos começos da Canção Nova, ela faleceu, mas nós irmãos continuamos unidíssimos. Agora no Natal eu não pude ir, porque eu estava com vocês aqui, mas quando chegou de tardezinha, depois que terminou o jubileu lá em Lorena, eu já fui para São Paulo, eles ficaram todos esperando. 11h45, eu cheguei em casa, 11h45, estavam todos esperando em casa, porque eu ia, não é porque era eu, é pelo fato de um irmão não ter podido ir durante o dia do Natal. Estavam todos esperando ali, e estavam esperando com a janta, eles não jantaram, esperando que eu chegasse na noite de Natal, do dia de Natal. E no dia seguinte passamos o dia juntos. Por quê? Porque graças a Deus
Nós continuamos unidos, apesar da distância. Se eu acabo sendo ausente de vocês, imagina como eu sou ausente da minha família. Eles reclamam a minha presença, mas nem por isso nós estamos separados. Não, de jeito nenhum. A gente reclama porque a gente se gosta, a gente se ama profundamente. Eu quero que você tenha essa alegria. Eu quero, sinceramente, que você tenha esta alegria. Alegria de um filho consagrado a Deus, de um filho padre. Cultive. Por que eu contei tudo isso? Não são em famílias especiais, são em famílias comuns, famílias que têm problemas, famílias que têm até mesmo problema religioso. Mas Deus vai dando jeito. Quando os pais são generosos, Deus não se deixa vencer em generosidade. Meus pais foram generosos com Deus. Até interessante, foi nesse ano. Muita coisa a gente só vai se tocar mais tarde. Quanto a isso, eu não tinha me tocado ainda. Foi nesse ano que me falaram e caiu a ficha, né? Que para os meus pais foi uma generosidade muito grande, porque eu sou o primogênito, eu sou o primeiro. Eu já estava numa escola profissional dos salesianos, e fui para a escola profissional, porque pela pobreza dos meus pais, eu não conseguiria estudar, eles não tinham como pagar estudo para mim. Eu fiz o quarto primário e terminaria ali. Mas as irmãs do colégio foram muito sábias e me encaminharam para as escolas profissionais. Então eu já estava aprendendo uma profissão. Eu estava me preparando para ser gráfico, e veja, gráfico é uma boa profissão. Para uma família pobre, ter um gráfico na família vai garantir o ordenado, até se casar, vai garantir um dinheirinho a mais dentro de casa. Eu era uma esperança para os meus pais, e eu não tinha me tocado por isso. Então, quando eu me decido ir para o seminário, e ali, no mês de setembro, eu resolvo deixar tudo para trás e ir para o seminário. Também nisso foi uma prova para os meus pais. Eles tiveram que abrir mão da esperança que eles tinham de um ordenado em casa para ajudar. Mas que beleza! Impressionante. Também depois que eu fui para o seminário, é que as coisas foram se ajeitando. Nunca deixamos de ser pobres. Mas as minhas irmãs não passaram o que eu e meu irmão passamos antes, de pobreza e de dificuldade. Não passaram. Elas somente viram dias melhores. Por quê? Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Acredite nisso. Eu sinceramente quero que você tenha a graça de ter um filho padre. Eu quero sinceramente que você tenha a graça de ter uma filha consagrada a Deus, seja de que forma for. E não tenha receio. Nós temos, por exemplo, agora entre nós as irmãs Clarissas, que nesses dias estão no nosso meio, até que a casa dela fique pronta. Mas depois que a casa delas ficar pronta, elas vão ficar na clausura. Porque aquelas que foram as filhas de Clara de Assis, a companheira de Francisco, são enclausuradas. Não tenha receio. Até mesmo se a sua filha tiver a vocação de ir para uma clausura, porque quem sabe uma das filhas de vocês venha a ser Clarissa aqui na Canção Nova. E por que não? E quem sabe comece aqui como Clarissa, e depois, para reforçar as vocações no Brasil inteiro, acaba indo para um mosteiro de Clarissas em qualquer lugar desse Brasil. E você só vai ver a sua filha através das grades depois. E por que não isso? Não se assuste. Primeiro porque Jesus e Maria vão ocupar o lugar. Santa Clara nem se fala, porque ela não vai roubar a sua filha. Não, mas além disso você terá uma filha que se dedica a Deus 24 horas
por dia, que não tem nenhuma outra preocupação e nenhuma outra ocupação a não ser servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus. Já imaginou ter uma filha assim? Com a qual você não precisa se preocupar nadinha, 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 nenhuma preocupação, porque ela está no serviço de Deus 24 horas por dia. Até mesmo salva das coisas do mundo ela está, porque também foi colocada uma grade entre ela e o mundo. Mas além disso, além de até mesmo ser uma enclausurada, sua filha pode ter não sei quantas vocações ativas. Talvez ela possa ir para uma comunidade como é a Canção Nova e servir a Deus. Eu quero que você tenha esta alegria. Você não imagina o que é dar a Deus um filho da gente. Deus lhe dê esta alegria. Lhe digo, seja generoso com Deus. Seja generoso com Deus. Seja generosa com Deus. E tenha certeza, Deus não vai deixar-se vencer em generosidade. Você não vai perder nada, nada, nada. Você só vai sair ganhando. Claro, o fato de ter um filho padre, uma filha consagrada a Deus, não garante a nossa salvação. Cada um de nós, como eu dizia ontem na missa, vai ter que derramar suor, lágrimas e sangue, vai ter que regar a semente do reino de Deus em nós, com suor, com lágrimas, com sangue, vai sim. Mas Deus, que não se deixa vencer em generosidade, não vai querer ter um filho padre, uma filha consagrada a Ele, e não ter o pai, não ter a mãe longe por toda a eternidade. Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir isso. Até eu digo, se você quer ter uma garantia de salvação, capriche para que seu filho seja padre, capriche para que a sua filha seja consagrada, capriche. Porque Deus não vai se deixar vencer em generosidade. Se seu filho e se sua filha se a carne da sua carne, vai se dedicar o tempo todo para a salvação dos outros, para mandar os filhos dos outros para o céu, para mandar os pais, o pai e a mãe dos outros para o céu. Esse filho, essa filha vai mandar também para o céu o pai dele, o pai dela, a mãe dele, a mãe dela, vai mandar para o céu. Tenha certeza, tenha certeza. Eu conto sempre aqui que, graças a Deus, eu estou tendo a graça de ver um por um dos meus parentes voltar-se para Deus. E voltar-se para Deus praticando realmente, sendo de dentro da igreja, indo para grupos de oração, indo para movimentos, sendo ativos na igreja. Graças a Deus, Deus está atingindo todos os ramos da minha família. Meu pai teve muitos irmãos. Agora, no dia do meu aniversário, me fizeram uma surpresa. Um dos meus primos está lá com o Padre Léo, vivendo com o Padre Léo. Eles trouxeram o Fernandinho, eu nem imaginava. Eles me enganaram, porque pedi notícias para o Padre Léo e também para o coordenador da casa a respeito do Fernando, meu sobrinho, e eles me enganaram muito bem, porque de noite queriam apresentar o Fernando, a esposa, as filhas. Tenha certeza, se você consagra um filho, uma filha a Deus, que vai lutar para a salvação dos outros, Deus vai garantir a sua salvação. Claro, não sem o seu esforço, não sem a sua cooperação, mas que Deus não vai querer que você se perca, isso é certo. Assim como eu estou conquistando um por um dos meus parentes para Deus, garantia para eles participarem conosco dos céus novos e da terra nova que já está chegando, tenha certeza, para você poder garantir que um por um dos seus vai participar do céu novo e da terra nova, para que você tenha a certeza que você e os seus verão o Senhor vindo na glória. Garanta isso, tendo um filho padre, tendo uma filha consagrada. Peça a Deus, e insista,
Dom Bosco dizia que grandíssima parte dos jovens tem vocação ao sacerdócio ou a uma vida consagrada. Mas ele explicava, infelizmente, os próprios pais, as famílias e as pessoas em geral na sociedade não cultivam essas vocações, não cultivam. E só por isso, explicava Dom Bosco, é que os nossos filhos que têm vocação acabam não indo para a vida consagrada, acabam não indo para o sacerdócio. Quantos filhos você tem? Claro que você sabe de cor, né? Não precisa fazer a conta nos dedos. Você sabe quantos filhos você tem. Por que um deles não ser padre? Por que uma delas não ser consagrada a Deus? Especialmente você que tem filhos jovens, que tem filhos crianças. Não dá mais tempo. Todos eles já pegaram outros caminhos, não dá mais tempo. Tudo bem. Seus filhos têm filhos ou vão ter filhos, não vão? Então, que tal ter pelo menos um neto, uma neta consagrados a Deus? Por que não? Eu estou pedindo por você esta graça hoje. Eu tenho certeza que dizendo tudo isso, o coração do Wagner está queimando, pedindo que essa graça aconteça no seu coração. Eu tenho a certeza que o Antônio e a Luzia estão lá também com o coração pegando fogo, até dizendo, já experimentamos muito disso, Padre. E que bom, vamos experimentar todo o resto que o Senhor está falando aí. Eles estão desejando, querendo, pedindo que você tenha a graça que eles tiveram e que vão ter. Nós estamos pedindo, peça a você também a graça de você ter um filho, uma filha consagrado ao Senhor da forma que Ele quiser. E agora eu preciso falar diretamente aos jovens. E por que você não ser o filho consagrado a Deus que seus pais precisam ter? Por que não? Por que você não ser a filha que Deus quer dar aos seus pais, consagrada a Ele? Eu tenho estado muito contente esses dias, porque estou vendo que os nossos primeiro de ano, passagem de ano, tem sido a festa da família na Canção Nova, né? E vem a família inteira, vem até os avós, com os filhos, com os netos, e a criança correndo, criança, filho, filha, neto, neta correndo por aí, são jovens em quantidade. Que tal, justamente nessa festa de família, você ser o filho e você ser o neto, a neta, que seus pais, que seus avós estão pedindo a Deus para serem consagrados? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Pense hoje. Pense hoje. Deixa eu dizer, o Wagner já estava na escola militar. Aqui em Agulhas Negras, já era cadete. E que garantia para ele é ingressar-se pela carreira militar. Você fez escola também militar, não fez antes? Preparatória você fez, em Campinas. Ele fez a escola preparatória de cadetes. Já veio, já entrou, não é fácil entrar. Não é fácil entrar na academia militar e ser cadete. Ele já era cadete. Foi lá que Deus o pescou. Ele contou inclusive, né, que o pai Antônio foi mais fácil, embora o pai, mas a mãe que sempre busca segurança, não é nenhum desdouro, não é verdade, Luzia? A mãe é mãe, a mãe pensa no futuro, pensa em tudo. Na academia militar ele estava garantido, mas especialmente, até se ele fosse para um seminário, né, decente,
né? Mas entrar nessa aventura da Canção Nova com esse padre Jonas era uma coisa muito arriscada. Isso não dava futuro para ninguém. É verdade, ela não pensou nisso, mas coração de mãe é coração de mãe. Porque se ele entrasse lá no seminário São José do Rio de Janeiro, né, com o cardeal do Rio de Janeiro, mas entrar nessa aventura louca da Canção Nova, que hoje até nós temos uma moralzinha, mas quando o Wagner começou, nós não tínhamos essa moral, não. E foi lá que Deus foi pescar. Eu conto sempre, né? Eu vi nascer a vocação do Padre Marcelo. Foi aqui pertinho em Cruzeiro. Nós fizemos o primeiro congresso de jovens da Renovação Carismática Católica. Foi em Cruzeiro e foi a Canção Nova quem organizou tudo, que coordenou tudo. Foi durante uma palestra do bispo Dom Irineu, que falando a respeito de vocação, ele dizia justamente isso que eu disse. Muitos rapazes têm vocação ao sacerdócio, dizia o Padre Irineu, mas não têm a coragem de dar o passo. Até ele dizia, porque você já está numa escola, porque você já está se formando ou já formado, porque você já namora, você não tem a coragem de dar o passo, porque você está muito seguro, você tem o que os rapazes pretendem ter, e você não tem a coragem de dar o passo. E de repente o Dom Irineu se volta para um dos lados daquele ginásio de esportes, a quadra assim cheia de jovens e as arquibancadas de um lado, do outro, no fundo, cheias de jovens. Ele se vira para um lado e vira para a arquibancada. Eu me lembro que foi desse lado assim, do lado direito. Ele se volta assim com o dedo e aponta para um rapaz e diz: você mesmo. E diz: você sim, você é altão aí, fica em pé. Ele ficou em pé, daí eu vi que era altão mesmo. Marcelo continua, não tem 90 metros não, né? Mas tem. Mas é mais alto do que meu pai, né? Você sabe que o Marcelo é bem alto. Se voltou para ele, Marcelo ficou vermelho que nem um pimentão, ele já tem pele clara, e disse: por que você não se resolve a ir para o seminário? E foi falando, depois de falar bastante, mandou sentar. Foi até bom, né? Porque as pernas dele deviam estar tremendo. No intervalo, o Marcelo vai procurar o Dom Irineu e dizer: como é que o senhor sabe da minha vida? E o Dom Irineu disse: eu não sei nada da sua vida. Mas por que o senhor apontou para mim e falou tudo aqui para mim? Eu tenho que falar para alguém e senti que era você. Senti em Deus. Um dos que me arrastou para a renovação foi o Dom Irineu, no tempo que era padre. Nós somos colegas de seminário. Então ele conhecia essas coisas da renovação. E ele disse justamente: foi Deus quem me mostrou que era você. E daí o Marcelo abriu o coração e disse: eu estou acabando o curso de educação física, termino agora nesses próximos semestres, era mês de julho. Eu sou noivo, disse ele, já estou lecionando. Eu preciso resolver a minha vida, porque apesar de tudo isso, não sai de dentro de mim o desejo de ser padre. E disse: mas como é que eu faço agora? Meus pais contam comigo, estou terminando o curso, sou noivo. O Dom Irineu disse: se você quiser eu te ajudo. Naquele semestre ajudou, e veja que beleza que deu o Padre Marcelo. Eu tive a alegria de estar muito próximo com ele nessa entrada para o seminário. Depois, quando ele foi para os salesianos, depois quando ele percebeu que não era com os salesianos, ele deixou a congregação salesiana e foi lá para Santo Amaro, onde ele está até hoje, ingressando no seminário. Tive a grande graça de estar muito próximo a ele nesses passos todos. Mas deixa eu dizer, não é Padre Marcelo ou não Padre Marcelo. Para Deus todo filho é filho, e todo filho padre é filho padre. Não existe maior ou não existe menor. Hoje ordenou-se diácono lá em Guaratinguetá. Na parte da manhã eu estava lá por causa disso. 4 rapazes do Frei Hans, que são muito unidos a nós. Hans e eu somos irmãos. Ainda Frei Hans declarou isso diante de todos e disse: somos mais do que irmãos, há uma aliança entre nós, de um dar a vida pelo outro, e é real. 4 dos rapazes deles, os primeiros 4, foram ordenados diáconos. E veja, o César, um deles, é paraplégico.
Por causa de um acidente automobilístico, ele acabou ficando paraplégico. Nem isso impediu César de continuar. Deu uma paradinha porque também ele acabou tendo como é que chama que ele teve? Teve um probleminha de saúde também. Além disso, imobilizou uma parte também do rosto dele. Mas está lá o César, já ordenado diácono. Agora no mês de junho o bispo já declarou, ele vai ser ordenado sacerdote de cadeira de rodas. De cadeira de rodas. Você pode ser um ginasta como o Marcelo, você pode ser um paraplégico como o César. Deus está esperando por você. E por que não dar essa alegria ao coração de Deus hoje? Não espere o próximo ano, não espere o próximo século, não espere o próximo milênio. Hoje ainda dê a sua resposta a Deus. Você também, menina, que sente no seu coração a semente de uma vocação à vida consagrada. Mesmo que você esteja com um namorado, mesmo que você esteja com um noivo. Foi muito interessante, num dos acampamentos aqui, eu acabei sendo conduzido por Deus para fazer uma pregação vocacional, que eu não entendi por que Deus me empurrou para isso. E eu fiz uma pregação vocacional. Contei inclusive também a história do Padre Marcelo. Houve um momento em que, por palavra de ciência, eu disse que uma moça que estava aqui, ela já namorava, já estava encaminhada para o casamento, mas Deus tinha colocado no coração dela a vocação à vida consagrada, e acrescentei como contemplativa. E disse: tenha coragem e vá e siga a sua vocação. Não deu outra. Na missa de encerramento daquele acampamento, eu tinha a alegria de receber a aliança dos dois, porque eles já eram noivos, onde ele escreveu um bilhete bonito, dizendo: eu sou aquela moça do qual o Senhor falou na pregação. Realmente eu já sou noiva, mas o chamado de Deus para uma vida contemplativa num mosteiro não me deixava sossegada. Eu não tinha coragem, porque estava tudo encaminhado até mesmo para o nosso casamento. Mas disse ela: eu tive a coragem, conversamos, meu noivo foi muito compreensivo, disse ela, e a demonstração de que nós demos o passo, ele também aceitou tirar a aliança, e agora nós estamos entregando para o Senhor. Na hora que eu fiz isso, os dois no rincão, eu me lembro desse lado direito, quase no fundo, os dois ficaram em pé, levantaram a mão, dizendo que eram eles, e eu estava lá na frente com a aliança dos dois. E ela já foi para o mosteiro. Nem o fato de ser noiva, nem o fato de ter um namorado impede. Você não quer ter o melhor esposo desse mundo, que é Jesus? Porque esse não vai trair você de jeito nenhum. Esse não vai ser infiel. Esse não vai lhe dar dor de cabeça. Pelo contrário, ele vai ser garantia da sua salvação e da salvação de muita gente a partir dos seus. O desafio está feito. A rede está lançada. Que tal você não dar a Deus um filho, padre? Que tal você não dar a Deus uma filha consagrada? Que tal você não se dar a Deus como consagrada, em qualquer tipo de vida consagrada, num mosteiro, numa congregação religiosa, numa comunidade, como é a Canção Nova? Que tal você não se dar a Deus
indo para uma comunidade, indo para a vocação sacerdotal. Dê a Deus esse presente, antes que termine o ano, antes que termine o século, antes que termine o milênio. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.